Eu nunca vou esquecer aquele dia. Nem se eu quisesse. A sensação de humilhação ainda me queima como uma marca de ferro na pele, e a lembrança do clique da câmera do meu ex-marido me persegue até hoje. Ele não apenas estava lá, ele queria que todos vissem. O salão estava cheio de colegas, familiares e vizinhos. A festa de aniversário do nosso filho, que deveria ser um momento de alegria, transformou-se em meu próprio pesadelo filmado em alta definição. Ele me empurrou contra a parede, e eu senti o impacto do corpo dele me arrancando o equilíbrio, os olhos de todos se fixando em mim enquanto ele, sorrindo, puxava o celular para registrar cada detalhe. Meu vestido rasgado, meus cabelos despenteados, a vergonha que me fazia querer desaparecer. Ele riu rindo da minha dor, e parecia que toda a sala ria junto, mesmo que alguns olhares fossem de choque. Eu estava ali, diante de todos, e ninguém ousava interferir. Eu podia sentir o calor da raiva dele como se fosse um fogo que me queimava por dentro. O contraste era quase cruel. Eu sempre me esforcei para ser gentil, paciente e amorosa, mesmo quando minha família insistia em me colocar em segundo plano. Meus pais me ensinavam pequenos gestos de carinho, o abraço apertado da minha mãe quando eu chegava da escola, o sorriso silencioso do meu pai quando eu finalmente conseguia realizar algo que parecia impossível. Lembro de quando meu irmão mais velho me ajudava a montar meu primeiro computador, como se cada peça fosse uma conquista minha. Pequenos gestos que me faziam sentir segura, que me faziam acreditar que o mundo podia ser bom. Mas com ele, nada disso existia. Cada gesto de carinho parecia se transformar em arma. Cada palavra de afeto, em uma corda para me enforcar emocionalmente. Ele era sorrateiro, e ao mesmo tempo explosivo. Um vilão que se escondia atrás do falso charme. No começo, eram pequenos sinais. Comentários inofensivos sobre minha aparência, questionando minhas escolhas ou insinuando que eu não era suficientemente boa para ele. Sempre com aquele sorriso afável, como se fosse apenas brincadeira. Mas as pequenas facadas emocionais começaram a se acumular. Eu me lembro de noites em que chegava em casa exausta, esperando um pouco de paz, e ele me dizia, com aquela calma assustadora, "Você está dramática demais." Sempre exagerando. Eu sentia o peso da culpa, achando que talvez fosse eu. Até que as palavras começaram a se transformar em ações. Ele atrasava minhas reuniões de trabalho propositalmente, escondia documentos importantes, manipulava amigos e familiares contra mim. Tudo documentado em vídeos, fotos, mensagens. Ele registrava cada deslize meu, cada fraqueza, como se estivesse construindo uma prova definitiva de que eu era instável, de que eu não merecia confiança, respeito ou amor. E eu caía, repetidamente, nesse ciclo de humilhação silenciosa. O que me doía mais era perceber como as pessoas acreditavam nele. Ele tinha esse jeito de se apresentar como um homem bom, calmo, racional. Sempre pronto para interceder, ajudar, dar conselhos. Ele sabia exatamente como manipular a percepção alheia. Minha própria mãe, que sempre me apoiou, começou a questionar minhas ações depois de algumas reuniões familiares. "Você está exagerando, talvez ele só queira o melhor para você", ela disse uma vez, e eu senti meu mundo desmoronar. As memórias de amor familiar, que sempre me protegiam, agora eram usadas como instrumentos de culpa. Cada gesto de cuidado anterior parecia uma piada cruel diante da avalanche de acusações e registros que ele acumulava. O contraste entre quem eu era e como ele me pintava para o mundo era absurdo, quase surreal. Eu me via como alguém tentando sobreviver, enquanto ele construía uma narrativa para destruir minha reputação, minha autoestima e minha identidade. A escalada foi lenta, quase imperceptível, até que começou a se tornar perigosa. Ele não se contentava mais em humilhar em público, precisava de controle total. Uma vez, quando tentei sair de casa para visitar minha mãe, ele trancou todas as portas e janelas. Não havia como escapar. Ele me olhou com aquela expressão fria e disse: "Você não vai a lugar nenhum até aprender a me ouvir." Era como estar presa em um filme de terror, mas sem câmera de cinema para gravar a minha dor. Apenas ele, sempre vigilante, sempre pronto para documentar e ridicularizar. Eu sentia medo, confusão, raiva, tristeza, tudo misturado em uma única sensação sufocante. E ainda assim, ele sempre conseguia me fazer duvidar de mim mesma, como se eu estivesse exagerando, como se meu próprio instinto de sobrevivência fosse uma falha de caráter. E então veio o ponto sem volta. Uma noite, ele me empurrou escada abaixo durante uma discussão trivial, e eu senti meu corpo esmagando o chão. A dor física era avassaladora, mas o que me destruiu foi a sensação de traição e humilhação.
Ele não chamou ajuda, não pediu desculpas, apenas registrou o momento em vídeo, rindo enquanto eu gemia de dor. Foi aí que entendi que não havia limite para o que ele faria, que o registro de cada detalhe da minha crise era apenas parte do seu prazer sádico em me controlar. Eu sobrevivi, mas algo dentro de mim mudou para sempre. A confiança foi quebrada, o amor se transformou em alerta constante, e a segurança que eu sentia em minha própria casa desapareceu para sempre. A comunidade começou a comentar, fofocar, apontar. Alguns tentaram me consolar, mas a maioria apenas olhava com curiosidade, esperando a próxima cena. Cada gesto, cada palavra dele, era amplificado, como se a minha dor fosse entretenimento público. Eu me sentia isolada, vulnerável, e ainda assim precisava encontrar forças para manter minha vida, meu trabalho, meu filho. O que não sabíamos naquela época era que por trás de toda essa fachada, um segredo muito mais sombrio estava prestes a emergir, um passado oculto que explicaria, de maneira aterrorizante, porque ele era capaz de tanta crueldade e manipulação. Eu me lembro do silêncio depois da tempestade. O vazio que pairava no ar quando finalmente consegui trancar a porta, limpar os hematomas e respirar. A calmaria era quase irreal, mas carregava consigo uma inquietação, a sensação de que algo muito pior ainda estava por vir. Cada olhar para ele, cada mensagem recebida no celular, cada carta deixada embaixo da porta me lembrava de que o jogo ainda não havia acabado. Ele estava fora de alcance, mas não ausente. E eu percebi que para sobreviver, precisaria aprender a jogar também. Depois daquela noite, o mundo parecia ter se transformado em um lugar onde cada sombra escondia uma ameaça. Eu ainda sentia a dor no corpo, mas o pior era a ferida invisível, a sensação constante de que ele poderia aparecer a qualquer momento, pronto para me humilhar novamente. As fotos e os vídeos que ele havia feito circulavam discretamente entre amigos e familiares, e eu sentia olhares que queimavam, julgamentos que me esmagavam. Meu filho, que deveria ser meu refúgio, percebia minha ansiedade e me olhava com medo, como se pressentisse que algo ruim poderia acontecer sem aviso. Meu ex-marido começou a se afastar do público, mas nunca sumiu. Cada interação social se tornou um campo minado. Ele enviava mensagens indiretas, fotos de momentos felizes que eu não estava presente. Comentários sutis nas redes sociais que insinuavam que eu era instável, exagerada, incapaz de manter a própria vida organizada. Era a forma dele manter o controle, mesmo à distância, usando cada detalhe do que ele havia registrado contra mim. Eu tentei me proteger, bloqueando perfis, evitando encontros, mas ele sempre encontrava uma brecha. E a comunidade ao redor? Muitos escolhiam olhar para o lado, não querendo se envolver, enquanto outros simplesmente alimentavam os boatos, incapazes de ver a diferença entre a vítima e o manipulador. O ponto de virada veio de forma inesperada. Uma tarde, recebi um telefonema da escola do meu filho. Ele havia se machucado no parquinho, mas nada grave. O que me deixou em choque foi a forma como a professora descreveu a situação. Uma criança do grupo havia dito que meu ex-marido havia encorajado outras crianças a imitarem brincadeiras perigosas, usando meu filho como exemplo. Meu sangue gelou. Ele não apenas queria me controlar, ele agora atacava minha família indiretamente, transformando o cotidiano em um jogo de terror silencioso. Eu senti um nó no estômago, uma mistura de raiva e impotência que me lembrava cada momento de humilhação que ele me infligira. Enquanto isso, suas pequenas agressões emocionais se transformaram em ameaças legais e manipulação. Ele começou a fazer acusações formais, alegando instabilidade emocional, incapacidade de cuidar do nosso filho, comportamento irracional em situações triviais. Contratou advogados, reuniu os registros que ele mesmo tinha feito, fotos, vídeos, áudios, e começou a construir uma narrativa que me pintava como a vilã da nossa história. Cada ligação que eu recebia do tribunal era como uma punhalada, exigências, datas, documentos, provas que me condenavam antes mesmo de um julgamento. A sensação de estar sendo esmagada pelo próprio sistema era sufocante. Eu tentava lutar, mas o mundo parecia acreditar nele mais do que em mim. O bairro se tornou um teatro de fofocas e comentários sussurrados. Vizinhos que antes acenavam agora olhavam de longe, alguns com curiosidade, outros com julgamento. Amigos próximos começaram a se afastar, não por maldade, mas pelo medo de serem envolvidos. Eu sentia a solidão como uma presença física, um peso constante sobre os ombros. Cada dia era um desafio de manter a fachada de normalidade, de sorrir para meu filho, de não desmoronar diante de cada nova prova, cada nova acusação, cada indireta calculada.
Era como viver sob uma nuvem negra que se tornava mais densa a cada dia. Então veio a explosão. Uma noite, enquanto eu revisava documentos legais no meu escritório, ouvi um barulho na porta. Antes que pudesse reagir, ele entrou, trancando a porta atrás de si. O olhar dele era frio, calculista, mas havia uma faísca de prazer sádico no modo como observava minha reação. Ele começou a falar sobre todas as provas que tinha de minha suposta instabilidade, mas eu percebi algo mais perturbador. Ele tinha mudado o tom. Agora não se tratava apenas de controlar, mas de intimidar fisicamente. O que veio a seguir foi uma agressão que quase terminou em tragédia. Meu corpo caiu contra a mesa, papéis e canetas espalhados ao redor, enquanto ele registrava cada detalhe com um sorriso frio. Não sei como sobrevivi, mas a dor física e emocional me deixou em estado de choque absoluto. Aquela noite marcou o ponto sem retorno. Ele tinha cruzado todas as fronteiras, e eu sabia que não poderia confiar em ninguém. Depois dessa noite, a situação mudou. Eu finalmente consegui envolvimento policial. A denúncia foi registrada, e ele foi levado em custódia temporária. Pela primeira vez, senti que talvez houvesse justiça, mas a sensação de alívio era agridoce. O tribunal, as audiências, os julgamentos, tudo exposto, tudo público. Cada detalhe da minha vida estava ali, mostrado para todos, enquanto ele mantinha sua pose de vítima manipuladora. As conversas com advogados e psicólogos se tornaram parte do meu dia a dia, e cada sessão era uma batalha para provar que eu era a verdadeira vítima. A imprensa local, mesmo que discretamente, começou a cobrir a história. Vizinhos especulavam, famílias comentavam. Eu me sentia exposta, como se meu trauma tivesse se tornado entretenimento para todos ao redor. Entre as audiências e reuniões, uma calma estranha tomou conta da casa. A sensação de que o perigo imediato havia passado era reconfortante, mas o vazio deixado pelo silêncio era inquietante. Meu filho e eu tentávamos reconstruir uma rotina normal, mas as marcas do passado permaneciam, a sensação constante de que algo poderia voltar, que ele ainda poderia manipular, controlar ou ferir. Cada passo que dávamos era cuidadosamente calculado, cada palavra monitorada, cada gesto pensado para garantir segurança. O que parecia ser uma calmaria era, na verdade, uma preparação silenciosa para enfrentar o que ainda estava por vir. Enquanto organizava documentos do tribunal, encontrei uma série de cartas antigas, escondidas em uma gaveta. Eram dele, meu ex-marido, escritas antes de tudo explodir, cheias de desculpas falsas, promessas vazias e acusações veladas. Aquilo me fez perceber que toda essa maldade não era recente, estava presente muito antes de nossa vida pública desmoronar. Ele sempre soube manipular, controlar e registrar cada detalhe, e agora a verdadeira dimensão de seu passado começava a vir à tona. Segredos antigos que ninguém conhecia, detalhes de sua vida que explicavam a crueldade que eu sofrerá, começaram a se revelar de maneira assustadora. A cada página, eu sentia tanto medo quanto curiosidade. Quem era realmente esse homem, e até onde ele poderia ir? E então, uma nova mensagem apareceu no meu celular. Um alerta silencioso, mas impossível de ignorar. Uma foto do nosso filho brincando no parque, enviada por um número desconhecido. Um gesto de aparente preocupação, mas com uma mensagem subliminar: estou observando. Cuide-se. Era ele, de alguma forma, tentando se reaproximar, mostrando que mesmo preso ou afastado, ainda podia exercer poder. A sensação de vulnerabilidade voltou, misturada à raiva, medo e uma necessidade urgente de estar atenta. Cada detalhe da minha vida agora era um tabuleiro de xadrez, e eu precisava aprender a jogar antes que ele fizesse a próxima jogada. O tribunal parecia um cenário de guerra. Cada audiência era como atravessar um campo minado, e eu sentia que qualquer passo em falso seria amplificado, gravado e usado contra mim. Ele estava lá, sempre impecável, mantendo o sorriso frio, a postura de vítima perfeita. E enquanto ele falava calmamente, descrevendo minha instabilidade emocional, com palavras precisas e calculadas, eu sentia como se cada uma delas fosse uma lâmina cravada na minha carne. As fotos, os vídeos e até pequenos detalhes fora de contexto eram mostrados como provas definitivas da minha suposta incapacidade de cuidar do nosso filho. Eu tentava me manter firme, mas dentro de mim, o medo e a ansiedade me engoliam. Enquanto isso, a fofoca no bairro crescia como um incêndio descontrolado. Vizinho comentava com vizinho, amigos antigos murmuravam atrás de portas fechadas. Alguns olhares, outrora amigáveis, agora eram cheios de julgamento.
outros simplesmente me evitavam, com medo de se envolver ou serem manipulados por ele também. A cada comentário, eu sentia meu mundo se estreitar. O que antes era minha casa, meu porto seguro, agora parecia uma arena onde cada movimento meu era avaliado, cada gesto questionado. Eu tentava proteger meu filho do que estava acontecendo, mas ele, mesmo pequeno, percebia que algo estava errado. Seus olhos me seguiam constantemente, e cada pequeno gesto de preocupação ou hesitação meu era refletido em sua própria ansiedade. O ponto de ruptura chegou quando os detalhes de sua vida oculta começaram a emergir. Advogados e familiares descobriram registros antigos de agressões emocionais, manipulações e até crimes menores cometidos muito antes de nosso casamento. Fotografias antigas, cartas e testemunhos começaram a pintar um retrato horrível do homem que eu pensava conhecer. Ele sempre foi perigoso, mas ninguém imaginava até que ponto. A dimensão do seu passado revelou uma continuidade de crueldade, um padrão que ele aplicava de maneira metódica, e que agora se estendia para mim e para meu filho. Cada revelação era como um golpe na mandíbula, a certeza de que eu nunca deveria ter confiado nele, e a confirmação de que minhas percepções sobre seu comportamento não eram exageros, mas sinais claros de um perigo constante. O julgamento se tornou o epicentro de tudo. Advogados se digladiavam com frases afiadas, testemunhas eram chamadas para depor, e cada detalhe da minha vida era analisado minuciosamente. Ele mantinha a pose de homem certo, coerente, enquanto eu me via obrigada a reviver cada humilhação, cada agressão, cada momento de dor na frente de estranhos. A sensação de impotência era esmagadora. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Percebi que a minha sobrevivência dependia de coragem, de estratégia, de aprender a usar sua própria documentação contra ele. Cada vídeo, cada foto, cada mensagem que ele havia colecionado agora poderia ser transformada em prova da sua obsessão e manipulação. O que antes parecia sua arma definitiva, agora se tornava a minha. Enquanto o processo avançava, ele começou a perder espaço social. Pessoas que antes acreditavam cegamente em sua versão dos fatos começaram a perceber inconsistências, exageros e sinais claros de manipulação. Amigos e familiares que haviam se mantido neutros passaram a se aproximar de mim, oferecendo apoio discreto, palavras de conforto, provas de que a verdade não podia mais ser negada. Ele começou a se isolar, percebendo que sua rede de influência estava desmoronando, que os olhares agora não eram mais cúmplices, mas críticos. A queda social dele era lenta, mas inexorável, e eu assistia com um misto de alívio e incredulidade. Mas o maior choque ainda estava por vir. Durante uma das sessões de investigação, documentos antigos emergiram, detalhando uma vida dupla que ele havia escondido de todos, atividades ilícitas, relacionamentos tóxicos com pessoas que manipulava e controlava, e registros de agressões emocionais a outras parceiras. A imagem do homem perfeito se despedaçava diante de todos, deixando-o vulnerável, exposto e finalmente humano em sua maldade. Cada descoberta não apenas me fortalecia, mas também deixava claro que o verdadeiro monstro não era apenas quem eu pensava, mas alguém que construíra uma vida inteira de manipulação e violência, esperando o momento certo para explodir. Com o tempo, a justiça começou a agir. Ele recebeu medidas restritivas, processos criminais foram abertos, e a sensação de proteção finalmente começou a existir, ainda que parcial. O alívio era enorme, mas não completo. O silêncio que se seguiu após a tempestade judicial era inquietante. As ruas, os olhares, a rotina de todos, tudo parecia conter a respiração, como se aguardasse a próxima jogada dele. Cada passo que eu dava, cada gesto que meu filho fazia, era monitorado pela lembrança de quem ele realmente era. E mesmo à distância, eu sabia que ele tentaria encontrar maneiras de interferir, manipular, voltar a exercer controle. Foi nesse período de calmaria inquietante que começaram a aparecer sinais de tentativas de reaproximação. Cartas, mensagens indiretas, ligações sem resposta e gestos que pareciam inocentes à primeira vista, mas que carregavam intenções veladas. Ele tentava inserir-se novamente, testando limites, vendo até onde podia interferir na minha vida e na rotina do nosso filho. Era um jogo de paciência e vigilância constante. Eu aprendi a ler os sinais, a diferenciar gestos genuínos de manipulação e a manter minha guarda sempre erguida. E então, algo inesperado aconteceu. Uma carta chegou, diferente das anteriores. Sem acusações, sem ameaças, apenas palavras de arrependimento e promessa de mudanças. Ele parecia pela primeira vez vulnerável.
Um gesto humano surgia do homem que eu sempre conhecera como cruel e controlador. Era confuso, perturbador, e me deixava dividida entre o medo e a esperança de que, talvez, ele pudesse mudar. Mas o passado, e todos os danos que ele causará, ainda pesavam como uma sombra que se recusava a desaparecer. Eu olhei para meu filho, percebi seus olhos confiantes, ainda inocentes diante da turbulência que havíamos enfrentado. E me perguntei, com medo e curiosidade, seria possível que ele estivesse realmente começando a mudar? Ou essa era apenas mais uma jogada calculada do verdadeiro monstro que eu conhecia tão bem? A calmaria depois do julgamento parecia quase irreal. Pela primeira vez, senti que podia respirar sem sentir o peso constante de sua presença, mesmo que apenas à distância. Meu filho dormia tranquilo, e eu podia, aos poucos, reorganizar nossa rotina, sem a sensação de estar sendo constantemente observada. Mas havia um vazio inquietante, como se a ausência dele não trouxesse apenas alívio, mas também uma sensação de que algo ainda estava por vir. Cada canto da casa parecia ecoar lembranças de humilhações, agressões e ameaças veladas que haviam sido parte da minha vida durante anos. Era um silêncio carregado, pesado, mas, paradoxalmente, também reconfortante. Eu sentia que estávamos sobrevivendo, mesmo que marcados para sempre. Durante semanas, tentei reconstruir o que ele havia destruído, minha confiança, minha rotina e, principalmente, a sensação de segurança do meu filho. Pequenas vitórias diárias começaram a aparecer. Uma tarde de parque sem incidentes, uma risada genuína do meu filho na cozinha, um telefonema de apoio de um amigo antigo que voltou a se aproximar. Cada gesto, cada momento de normalidade parecia uma conquista. Eu estava aprendendo a viver de novo, a reconhecer que o mundo não precisava ser governado pelo medo. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que ele não desapareceria completamente, que seus registros, suas cartas e suas tentativas de manipulação continuavam, silenciosas, à espreita. Foi nesse momento que ele começou a se reaproximar de maneira indireta. Mensagens breves, sem acusação, apenas comentários sutis sobre meu filho ou sobre nossa antiga vida compartilhada. Era como se testasse a temperatura da água, medindo minha reação. Cada mensagem me fazia tremer, misturando medo, raiva e uma curiosidade perturbadora. Eu lia e relia cada linha, procurando sinais de manipulação, procurando perceber se havia algum traço de sinceridade. E por mais que quisesse ignorar, algo dentro de mim dizia que precisava observar, entender e talvez, preparar-me para lidar com ele de maneira definitiva. Então, um gesto inesperado mudou tudo. Ele enviou uma carta, ou melhor, um envelope cuidadosamente entregue por um mensageiro, como se quisesse que eu percebesse o cuidado na entrega. Diferente de todas as anteriores, não havia acusações, nem ameaças, nem manipulação evidente. Havia palavras simples de arrependimento, reconhecimento do que ele havia causado e uma promessa vaga de mudar, de agir de maneira responsável em relação ao nosso filho. Eu não sabia se deveria acreditar, se deveria sentir medo ou esperança. Mas uma coisa era clara, pela primeira vez, o homem que eu sempre conheci como cruel estava demonstrando, de forma mínima, um gesto humano. Enquanto tentava processar isso, descobri que ele havia começado a colaborar discretamente em assuntos legais relacionados ao nosso filho. Pagamentos, documentos, autorizações, pequenas ações que facilitavam nossa vida, mas que ao mesmo tempo, me deixavam em alerta. Cada gesto precisava ser observado com cautela, porque ele podia estar manipulando ou tentando reconquistar algum tipo de controle. Ainda assim, havia um toque de altruísmo que eu não podia ignorar. Era perturbador perceber que o mesmo homem capaz de tanta crueldade podia, de maneira limitada, agir em favor do bem-estar de nosso filho. Durante esse período, memórias do passado voltaram com força. Lembrei-me de pequenos sinais que eu havia ignorado por anos, a forma como ele controlava nossas finanças, o modo sutil como diminuía minhas conquistas, a maneira como fazia com que eu duvidasse de cada decisão que tomava. Era como se tudo tivesse sido planejado desde o início, uma construção meticulosa de poder e manipulação. Essas lembranças eram dolorosas, mas necessárias. Eu precisava entender a dimensão completa do que havíamos enfrentado, não apenas para sobreviver, mas para garantir que nosso filho crescesse protegido e que nada semelhante voltasse a acontecer. A reintegração parcial dele na nossa vida se tornou inevitável, embora sob limites rigorosos. Advogados, psicólogos e familiares estabeleceram regras claras, visitas supervisionadas, comunicação restrita. Qualquer gesto fora do combinado resultaria em ações imediatas.
E surpreendentemente, ele cumpriu. Pela primeira vez, senti uma sensação de controle sobre a situação, percebendo que o que antes era caos absoluto agora podia ser gerido com cautela. Era um equilíbrio delicado, mas a percepção de que ele poderia ser monitorado e contido trouxe uma estranha sensação de segurança. Durante as visitas, percebi nuances que antes eram impossíveis de notar. Pequenos gestos de cuidado, olhares genuínos para nosso filho, uma paciência inesperada diante de situações que antes provocariam explosões de raiva. Por mais sutil que fosse, era um vislumbre de quem ele poderia ser se quisesse. Mas também era uma lembrança constante de que o mal que ele carregava não desaparecera, apenas estava contido, adormecido. Cada visita era uma dança delicada entre vigilância e confiança, entre receio e esperança. Foi nesse período que o passado oculto começou a se revelar de maneira mais intensa. Documentos antigos, cartas e testemunhos mostraram que ele carregava padrões de manipulação muito antes de nosso casamento. Pessoas de relacionamentos anteriores vieram a público com relatos de abusos emocionais e pequenos atos de violência disfarçados de cuidado. Era assustador perceber que aquilo não era um caso isolado, mas um padrão repetitivo, como se sua crueldade tivesse raízes profundas em quem ele era. E, no entanto, a capacidade de gestos altruístas que surgiam agora indicava que havia, de alguma forma, espaço para mudança, desde que monitorado. Enquanto reorganizávamos nossa rotina, criando novas regras, novas dinâmicas e uma sensação de proteção, eu percebia que ainda precisava permanecer alerta. Cada gesto dele, mesmo o mais positivo, precisava ser analisado, compreendido e, se necessário, contido. Meu filho era nossa prioridade, e a reconstrução de nossa vida exigia equilíbrio entre vigilância e normalidade. E mesmo com essa reintegração gradual, havia uma pergunta que nunca me deixava: seria possível que aquele homem que causou tanto sofrimento pudesse realmente mudar? Ou estaríamos apenas diante de uma pausa calculada em sua manipulação, esperando o momento certo para agir novamente? Os meses seguintes se tornaram uma dança delicada entre reconstrução e vigilância. Eu, meu filho e ele, o homem que tantas vezes transformará nossas vidas em caos, começamos a viver em uma nova dinâmica. Não era perfeita, longe disso, mas havia regras claras que ele, surpreendentemente, parecia disposto a respeitar. Advogados haviam estabelecido limites, psicólogos nos orientavam sobre cada passo. E nossa família lentamente encontrava uma rotina que permitia que meu filho crescesse sem medo. O que mais me surpreendeu foi a transformação parcial que pude observar nele. O homem que antes gritava, humilhava e registrava cada falha minha agora demonstrava gestos sutis de cuidado. Ele ajudava com tarefas escolares, lia histórias antes de dormir, trazia pequenos presentes que ele sabia que meu filho gostaria. Não havia grandiosidade, não havia elogios exagerados, mas havia presença e atenção, algo que antes era inimaginável. E por mais contraditório que fosse, percebi que aquela presença podia ser genuína, ainda que limitada. Nossa convivência diária se ajustou aos limites que impusemos. Ele não invadia nossa rotina, não fazia comentários sobre minha vida pessoal, não tentava manipular decisões ou amigos. Cada interação era medida, cada palavra avaliada. Meu filho começou a se acostumar com essa nova versão dele, alguém presente, mas não ameaçador, alguém que podia participar da vida dele sem quebrar sua confiança. Era um equilíbrio delicado, mas pela primeira vez, senti que a reconstrução real era possível. Enquanto isso, segredos antigos continuavam a emergir. Descobri documentos escondidos, testemunhos antigos e registros de comportamentos manipulativos anteriores que confirmavam o padrão de sua crueldade. Era aterrador perceber que, apesar dos gestos recentes, o passado dele estava impregnado de mentiras, manipulação e controle. Mas, paradoxalmente, essas revelações também me davam força. Eu compreendia melhor quem ele era, entendia os riscos e podia agir de maneira mais estratégica para proteger meu filho e a mim mesma. O mais inesperado foi o que chamaria de seu momento altruísta. Ele tomou uma decisão completamente voltada ao bem-estar do nosso filho, sem qualquer benefício próprio. Durante uma viagem escolar, houve um imprevisto que poderia ter colocado a segurança da criança em risco. Ele não hesitou. Mesmo com nossas interações limitadas, foi até o local, resolveu o problema com calma, e garantiu que tudo se resolvesse sem traumas. Pela primeira vez, vi nele um gesto que não tinha manipulação, não tinha gravação, não tinha vantagem pessoal, apenas cuidado genuíno. Aquilo não apagava tudo o que ele havia feito,
mas era uma demonstração clara de que mudança parcial era possível. Nossa vida começou a ganhar contornos de normalidade. Pequenos almoços em família, passeios ao parque, risadas que surgiam naturalmente. Eu ainda mantinha cautela, mas percebi que meu filho podia desfrutar da presença dele sem medo, que podia crescer com experiências positivas, mesmo com um passado cheio de dor. As noites de insônia diminuíram, a tensão nos ombros foi embora pouco a pouco. Aprendi a viver sem esperar a próxima crise, a criar um espaço seguro e a perceber que reconstrução não significava esquecer, mas sim aprender a conviver com limites claros. Ainda assim, a inquietação permanecia. Cada carta antiga, cada mensagem indireta, cada gesto de atenção calculado me lembrava de que ele poderia recuar ou avançar a qualquer momento. Minha percepção de mudança precisava ser constante e vigilante. Eu aprendi a diferenciar entre o que era cuidado genuíno e o que poderia ser manipulação disfarçada. Meu filho aprendeu a confiar, mas também a perceber limites. Nós nos fortalecemos juntos, tornando-nos mais resilientes do que jamais imaginamos ser capazes. E então, uma noite, quando tudo parecia estar finalmente em equilíbrio, recebi uma carta diferente. Não havia ameaças, não havia pedidos de atenção, apenas uma folha em branco com uma única frase escrita no centro. Estou aprendendo a ser alguém que talvez um dia mereça o seu perdão. Li e reli a mensagem diversas vezes, sentindo um turbilhão de emoções: alívio, desconfiança, curiosidade, medo. Ele havia encerrado um ciclo de manipulação extrema, mas deixava no ar a possibilidade de uma nova fase. Algo mudou, mas eu sabia que para sobreviver, precisava permanecer alerta. Sempre consciente de que o homem que causará tanto sofrimento ainda carregava sua complexidade, sua maldade e sua capacidade de manipulação, mesmo que contida. O silêncio que se seguiu depois daquela carta foi inquietante, quase palpável. Era um silêncio que carregava promessa e ameaça ao mesmo tempo. Meu filho dormia tranquilo, eu respirava devagar, mas sentia que algo estava prestes a acontecer. Uma história de dor, manipulação e reconstrução havia chegado a um ponto crucial, e ainda assim, o desfecho completo permanecia incerto. O que me restava naquele momento era vigilância e esperança, a esperança de que, com limites claros e atenção constante, pudéssemos finalmente viver uma vida mais segura, mesmo que o passado nunca desaparecesse completamente.